Você já reparou que a gente aprende um monte de coisa na graduação, na faculdade, na pós-graduação, e na hora de aplicar esse conteúdo, tudo parece um pouco confuso, não faz tanto sentido na prática. E eu estou aqui nas redes sociais justamente para isso, para te trazer um pouquinho de como aplicar todo esse conteúdo que a gente vê na teoria. Porque o que garante que você vai ser um bom profissional na parte prática é a resolução de casos clínicos, interpretação de exames laboratoriais, saber onde procurar essas informações. Hoje nós vamos discutir aqui um pouco sobre diabetes, a classificação e também quanto rastreio, os aspectos gerais sobre essa doença de extrema incidência hoje no Brasil. Eu estava lendo aqui no meu celular sobre os dados em números absolutos. Deixa eu pegar aqui uma colinha do Ministério da Saúde. Ó, 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes hoje no país, o que representa 6,9% da população. Esses números trazem para a gente um alerta, que a gente precisa conhecer mais sobre o diabetes para atender os pacientes que são, sobretudo, mais graves, né? Claro que o papel da atenção primária é fundamental, né? Mas a gente está falando aqui num cenário mais de pronto-socorro, de intervenções de imediato. Você precisa saber fazer a classificação, saber fazer a conduta certa. Eu trago muito esses detalhes do dia a dia de pronto-socorro, de atendimento, de farmacologia na prática lá no meu Instagram, @prof.viniciusmagalhães. Eu vou compartilhar o meu slide para que você faça a correlação da minha fala com o raciocínio. E iremos tratar sobre classificação e critérios diagnósticos do diabetes mellitus. Todas essas informações, elas foram trazidas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Caso você queira aprofundar sobre o assunto, te recomendo você dar uma passadinha lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, que terá todos esses detalhes para você se aprofundar. Caso eu te colocasse esse exercício aqui, você saberia responder? Esse exercício que diz o seguinte: o paciente está com uma glicemia em jejum de 110 mg por decilitro, teste oral de tolerância à glicose de 2 horas de 150 mg por decilitro e uma glicada de 6,2. Te pergunto, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a classificação correta é: letra A, diabetes, B, normal, C, DM1, D, pré-diabetes ou E, diabetes mellitus tipo 2. São coisas assim que parece, mas é muito simples. Pois é esse simples que você precisa dominar, porque quando você tem uma boa base, você consegue entender e interpretar os casos mais avançados. Bora para outro exemplo para a gente treinar. Caso eu te colocasse essa opção aqui: um homem de 28 anos, IMC de 27, sem comorbidades, mãe com diabetes mellitus tipo 2, assintomática. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a conduta correta é... Qual dessas opções, dá uma pausa aí no vídeo, qual dessas opções você marcaria? Justamente o objetivo desse vídeo é que você, ao final dessa discussão, você consiga marcar essa resposta aqui, essa alternativa com segurança. Porque eu vou te passar os critérios de classificação e diagnóstico para a diabetes mellitus. Tá? O material, os links que eu utilizei, eu vou deixar na descrição do vídeo para você, caso queira aprofundar, ir lá e dar uma lida por completo. E o que é diabetes? Diabetes é uma patologia, gente, que se caracteriza como defeito tanto na secreção ou na ação do hormônio insulina. Insulina é secretado lá pelas células beta do pâncreas. E por esse motivo, por esse defeito, ou na secreção ou na ação da insulina, que o paciente com diabetes ele tem uma hiperglicemia. Esse A foi para cá de teimoso. Uma hiperglicemia sustentada.
tá? Essa hiperglicemia sustentada que mora o perigo, né? De futuramente esse paciente vir a desenvolver uma retinopatia diabética, né? Uma nefropatia, um problema de complicações gerais, uma cetoacidose diabética, bem como outros, como pé diabético, amputação e as complicações microvasculares, que são característicos de um diabetes prolongado, não controlado, por causa dessa hiperglicemia. A Sociedade Brasileira de Diabetes tem muito material interessante que vale muito a pena você dar uma passada por lá para dar uma revisão ou aprofundar ou estudar sobre diabetes. A classificação do diabetes, não, a gente precisa ter essa base, que o diabetes ele se classifica em vários subtipos. O mais que a gente mais conhece, mais ouve falar, é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Esse é o que a gente mais escuta falar. Também um pouquinho de diabetes gestacional. Mas nós temos, além desses três que eu citei, nós temos outros tipos de diabetes que eu vou já te apresentar. O diabetes tipo 1, ele pode tanto ser imunomediado quanto idiopático. Os outros tipos de diabetes, nós temos os diabetes associados a problemas endócrinos, associados a endocrinopatias, os secundários a drogas, quando o paciente ele desenvolve um quadro diabético quimicamente induzido. Também nós temos os diabetes que são chamados por defeitos monogênicos na função das células beta-pancreáticas, e tem os diabetes que são provenientes dos defeitos genéticos da ação da insulina. Claro que mais de 90% do diabetes é classificado como diabetes tipo 2, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem outros tipos de diabetes. Alguns sinais e sintomas, quando esse paciente ele tem a patologia, uma hiperglicemia sustentada, ele apresenta sinais e sintomas típicos e sugestivos de estar com diabetes. Os sintomas típicos é uma poliúria, os pacientes urinam mais do que a normalidade, muita sede, polidipsia, muita fome, polifagia, uma perda de peso inexplicada e desidratação. Tá? Esses são os sintomas típicos, característicos de um paciente diabético, né, que é mais proveniente aí de um quadro de hiperglicemia sustentada. Os sintomas que são sugestivos, esses daqui são os sintomas típicos. Esses sintomas típicos a gente informa que são os 4 P's, né? 4 P's mais desidratação. Esses são os sintomas clássicos, típicos. 4 P's, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, mais desidratação. A depender do paciente, né, claro, ele pode apresentar de forma mais predominante um ou mais desses sintomas. Isso não é dizer que o paciente, ele estando com a diabetes, ele vai apresentar todos esses sintomas, tá? Mas ele pode apresentar um e raramente outro, ou pode apresentar todos de uma vez, vai depender da clínica ali daquele seu paciente se você está atendendo, tá? Os sintomas que são sugestivos é noctúria, meu slide foram todos para baixo, noctúria, visão turva, infecções recorrentes, principalmente candidíase e periodontite, cansaço, tá? E má cicatrização de feridas, albuminúria transitória em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 com menos de 5 anos de doença, tá? Esses são os sinais sugestivos. Os critérios laboratoriais para diagnóstico de diabetes mellitus e pré-diabetes, eles são bem delimitados, e a gente precisa fazer o quê com esse quadro? Memorizar, porque frequentemente ele está sendo cobrado em provas de concursos, de residências, e a gente precisa desses dados para prática, né, para o dia a dia.
Os critérios laboratoriais para diabetes, para DM e pré-diabetes são esses. Os critérios de glicemia em jejum, o glicemia ao acaso mais sintomas, glicemia de 1 hora no TTGO, né, teste de tolerância à glicose oral, glicemia de 2 horas no teste de tolerância à glicose oral, vou falar só TTGO para facilitar, e a hemoglobina glicada, tá? Atentem-se também à questão de como se escreve glicemia em jejum, miligrama por decilitro, glicemia à casa também, glicemia de 1 hora, mas a hemoglobina glicada, ela é quantificada em porcentagem. Importante que a gente saiba disso, até mesmo para uma prova discursiva, você está anotando ali aquele valor, não passe esse detalhe aí despercebido, tá? O valor normal para uma glicemia em jejum é abaixo de 100. Pré-diabetes deve ficar entre 100 a 125 e quando o paciente está maior ou igual a 126, caracteriza diabetes mellitus. Glicemia ou acaso mais sintomas, né? Diabetes mellitus maior ou igual a 200. A glicemia de 1 hora no teste de tolerância à glicose oral, como é que funciona isso, gente? É o seguinte, o paciente ele faz uma sobrecarga ali de glicose e após 1 hora ele faz o teste. O teste, para dentro da normalidade, para esse paciente, ele precisa estar com a glicemia dele menor que 155. Para ele se caracterizar pré-diabetes, vai estar de 155 a 208. E diabetes mellitus maior ou igual a 209. Glicemia de 2 horas do TTGO. Novamente, o paciente ele faz uma sobrecarga, né, ali de glicose e após 2 horas vai ser coletado o material para verificar como é que está a glicemia desse paciente. Se der menor que 140, está dentro da normalidade. Se for 140 a 199, pré-diabetes, após 2 horas de TTGO. Maior ou igual a 200, aí diabetes mellitus. Hemoglobina glicada, esse valor aqui, você precisa dos dois. Se eu fosse, qual que eu preciso de cara memorizar agora, para nunca mais esquecer? Glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Esses dois parâmetros são os mais cobrados em provas, em questão de provas de concurso de residência. Hemoglobina glicada, o valor normal é menor que 5,7, tá? Menor que 5,7. E o valor de pré-diabetes é 5,7 a 6,4. E diabetes mellitus sempre maior ou igual a 6,5. Esses valores de glicemia em jejum e hemoglobina glicada você precisa memorizar. Não tem para onde correr, porque são valores que você vai usar para a vida toda. Vida toda, tá? São valores que você vai usar durante toda uma vida aí na trajetória profissional, certo? A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela nos dá indicações para rastreamento da DM2 em adultos sintomáticos. Quando que é recomendado esse rastreamento? Idade acima de 35 anos para todos, né? E quando essa pessoa ela tem menos de 35 anos, se ela tiver sobrepeso ou obesidade e mais um desses fatores de risco, um paciente ali eletivo para fazer rastreamento, apesar de ser menor de 35 anos. Então, grave. Qual a idade necessária para fazer a idade mínima para fazer o rastreamento para todo mundo de diabetes mellitus? Todo mundo mais 35, acima de 35. E quando é menor que 35 esse rastreamento? Quando é menor que 35, que eu vou me importar? Quando esse paciente tem menos de 35 anos, ou ele tem obesidade ou sobrepeso, e mais um dos fatores de risco dessa listinha aqui. Quais são esses fatores de risco? Tem histórico na família de diabetes mellitus tipo 2 em pacientes de primeiro grau. História de doença cardiovascular, hipertensão arterial, HDL abaixo de 35 mg por decilitro,
triglicerídeos acima de 250 mg por decilitro, síndrome dos ovários policísticos, acantose nígricas, que são aquelas manchas escurecidas que aparecem geralmente nas dobras das pessoas que têm hiperglicemia sustentada, né? Pescoço, axila, virilha, né? E o sedentarismo. Tendo esses fatores aqui, abaixo de 35 anos, sobrepeso ou obesidade, ou um desses, é critério de fazer rastreamento. Outros pacientes, pré-diabetes em exame prévio, diabetes gestacional prévio ou recém-nato grande para a idade gestacional, né? E FINDRISC alto ou muito alto. A tabela, tem uma tabela indicativo da Sociedade Brasileira de Diabetes que apresenta para a gente a frequência, com qual periodicidade eu vou fazer a repetição do rastreamento de diabetes mellitus tipo 2, conforme a clínica apresentada na investigação inicial. Isso vai variar desde semestral, a anual ou trianual. Vai depender da condição clínica desse paciente. Semestral, quando que esse paciente ele vai ter um rastreamento repetido semestral? Quando ele não tem sintomas e com apenas um exame preenchido para critérios de diabetes mellitus. Porque aqui diminui a frequência semestral e nos outros anual e trianual? Porque o objetivo é a prevenção. Né? Prevenção para que esse paciente ele não venha desenvolver um diabetes mellitus. Perceba que essa pessoa não tem sintomas e apenas um exame preenchido de critério ainda não conseguiu fechar aquele quadro, né, de diabetes. Pessoa com pré-diabetes confirmada ou pessoa com exames normais e com maior ou igual a 3 fatores de riscos, ou pessoas com exames normais de FINDRISC alto ou muito alto, recomenda-se rastreamento uma vez ao ano. Pessoas com exames normais e menos de 3 fatores de riscos, ou pessoas com exames normais, FINDRISC baixo ou moderado, trianual, certo? No site da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem um esquema que é bem didático, você pode até dar um print na tela para ler depois, porque ele resume todos o passo a passo do que você precisa na conduta do rastreamento de diabetes tipo 2 em adultos assintomáticos. Já foi falado, a gente já falou, né, da idade, mas para todo mundo, 35 mais, rastreamento para todo mundo, menor que 35, com excesso de peso ou obesidade, mais um fator de risco de diabetes, ou ele tem menos de 35, mais FINDRISC alto ou muito alto. Aí você pode acompanhar, eu posso ter glicemia em jejum e ou hemoglobina glicada. O ideal, recomendado, é incluir ambos os testes. Eu posso ter 2 desmembramentos. Eu posso ter um paciente que ele vai para cá, né, para a direita, ou um paciente que ele vai para cá, para a esquerda. O paciente que vai para a direita é um paciente que ele tem uma glicemia em jejum menor que 100 mg por decilitro e uma glicada menor que 5,7. Já o paciente da esquerda, da minha esquerda, é um paciente já mais, umas taxas um pouco maiores, né? Pode ser uma glicemia em jejum maior ou igual a 126 e uma glicada maior ou igual a 6,5. Esse paciente da esquerda, né, ele já é diabetes mellitus confirmado, tá? É recomendado iniciar o tratamento farmacológico e medidas de mudança do estilo de vida, tá? Porque já teve os critérios para fechar o diagnóstico de diabetes mellitus. Já o paciente que ele tem uma glicemia menor que 100, uma glicada menor que 5,7, eu vou fazer o quê? Vou verificar. Paciente que ele tem maior ou igual a 3 fatores de risco, ou FINDRISC alto ou muito alto, recomenda-se fazer o teste de tolerância oral à glicose de 1 hora, né? E o paciente com menor que 3 fatores de risco, ou FINDRISC baixo ou intermediário,
Perfil glicêmico, ok. Paciente, ok. Recomendar medida de estilo de vida e repetir exames em 3 anos, que eu acho um tempo muito longo, né? Mas é o que diz a sociedade, as recomendações oficiais. Esse paciente aqui, com maior ou igual a 3 fatores de risco, e risco alto. No teste de tolerância à glicose oral, a gente vai ter lá os valores da nossa tabelinha. É só você voltar e dar um print na tabelinha. Menor que 155, nesse teste, perfil glicêmico normal, mas recomenda a medida de mudança de estilo de vida e recomenda esse paciente a repetir o exame em 1 ano. Se for de 155 a 208 mg por decilitro, já é um paciente pré-diabético. Recomenda medida de estilo de vida, mais repetir o exame 1 ano. E considerar, aí nesse caso, uma prevenção farmacológica. Agora, esse paciente que ele fez uma glicemia, ele está aqui com uma glicemia em jejum maior ou igual a 100 e menor que 126 miligrama por decilitro, ele está e com uma glicada maior ou igual a 5,7 e menor que 6,5, e no teste de tolerância à glicose oral de 1 hora, ele der esses valores aqui, ó, o mesmo acontece com esse daqui de 1 hora. Se ele der maior ou igual a 209 mg por decilitro, vai repetir o teste. Se maior que 209, diabetes confirmado. Recomenda iniciar o tratamento farmacológico mais mudança de estilo de vida. Aí esse paciente aqui, nessas condições, se no teste de tolerância à glicose oral de 1 hora, ele der menor que 209 mg por decilitro, ele se enquadra dentro dali da pré-diabetes, né? E recomenda considerar a mudança de estilo de vida e prevenção farmacológica. Nesse caso aqui do paciente que ele está com a glicemia em jejum maior ou igual a 126 ou glicada maior ou igual a 6,5, sem outro critério para diabetes, o que vai ser feito? Um teste adicional. Vai ser feito um teste adicional para confirmação. Que pode ser glicemia em jejum, glicada ou teste oral de tolerância à glicose de 1 hora. Preferencialmente repetir o teste alterado, tá? Inicialmente fez o teste, deu alterado, repetir esse teste alterado. Paciente deu alteração? Sim, diabético. Não, recomendar medida de estilo de vida e esse paciente repetir esse exame com 6 meses, certo? Mas as informações que eu quero que você memorize dessa tabelinha. Valores de glicemia em jejum, hemoglobina glicada. Cai muito nas provas de concurso de residência. Então, bora responder o exercício. Esse paciente aqui, ó, glicemia em jejum de 110. Glicemia em jejum de 110, bora para a nossa tabela. Glicemia em jejum de 110, ele está dentro da pré-diabetes, né? Que vai de 100 a 125, pré-diabético. Nosso paciente hipotético, ele está com 110. Então, glicemia em jejum de 110, pré-diabetes. Certo? Bora ver. Teste oral de tolerância à glicose. Teste oral de tolerância à glicose de 2 horas. 150 mg por decilitro. Vamos voltar de novo na tabelinha para a gente ver. Teste oral de tolerância à glicose, ele está com quanto? Que eu já esqueci. 150. De 2 horas. De 2 horas ele está 150. Também está bem aqui pelo meio, né? De 2 horas, um quadro característico de pré-diabetes. E hemoglobina glicada, 6,2. Eu estou voltando, gente, para você observar o quadro e tentar memorizar. Um quadro de 6,2, né? Bora voltar no quadro de novo. 6,2, hemoglobina glicada também está aqui no intermediário nesse quadro, né? Que a glicada ele precisa ficar entre 5,7 a 6,4. Nosso paciente hipotético está 6,2, né? É um pré-diabetes. Eu coloquei uma tabelinha para a gente raciocinar melhor, sem precisar ficar voltando. Nosso paciente ele teve esses resultados laboratoriais. 110 mg por decilitro na glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose 150 e glicada de 6,2.
quadro característico de um na faixa de pré-diabetes, né? Porque a faixa normal, quanto que deveria dar a glicose desse paciente em jejum? Menor que 100. O teste oral de tolerância à glicose de 2 horas, menor que 140. E a hemoglobina glicada, menor que 5,7. Então, esse paciente, ele, com certeza, é um paciente pré-diabético. Segundo a classificação correta, esse paciente, ele está com pré-diabetes. Bora para o segundo exercício. Homem, tem 28 anos, IMC 27, sem comorbidade. Mãe, histórico na família parente de primeiro grau, com diabetes tipo 2 e assintomático. A conduta correta é não rastrear antes dos 35, B, rastrear apenas se a glicada tiver maior que 5,7, C, rastrear por apresentar fator de risco, D, solicitar apenas teste oral de tolerância à glicose, ou letra E, rastrear apenas aos 35 anos. Vamos fazer um resgate das informações que nós discutimos aqui. Todo mundo, indicativo de rastreamento de diabetes, maior que 35 anos. E menor de 35 anos é o quê? Qual é o público menor que 35? Menor pacientes que ele tem obesidade ou sobrepeso, né? Nesse caso desse paciente, ele está com IMC de 27, já está alterado, já entra aqui dentro desse critério, né? E tem um fator de risco que é histórico de familiar, parente de primeiro grau, com diabetes mellitus tipo 2. Vamos relembrar quais são esses critérios, né? O nosso paciente, ele tem menos de 35 anos, alteração de IMC e mais um fator de risco, que é um familiar, no caso a mãe, de primeiro grau com DM. Mas se ele tivesse doença cardiovascular, hipertensão, HDL abaixo de 35, triglicéridos acima de 250, síndrome de ovários policísticos, acantose ou sedentarismo, esses fatores mais um desses daqui, com certeza a gente precisa fazer rastreamento, né? Com certeza precisa fazer o rastreamento nesse caso. Aí a nossa resposta é rastrear por apresentar fator de risco. Nosso gabarito, letra C. Vamos responder os itens se estão certo ou errado. Ou errado. C para certo e E para errado. Bora lá, bora responder. Em pacientes assintomáticos, uma glicemia maior ou igual a 126 mg por decilitro deve ser confirmada em nova amostra antes de estabelecer o diagnóstico de diabetes. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Certinho. Onde que eu consulto essa informação? Você vai voltar esse vídeo e vai verificar essas informações aqui, ó. Aqui nesse fluxograma você consegue ter todos esses detalhes. A hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 é critério diagnóstico de diabetes, desde que confirmada se o paciente não apresentar sintomas. Certo? Questão certa. Adultos com menos de 35 anos só devem ser rastreados para diabetes se apresentar IMC maior ou igual a 25, associado a pelo menos um fator de risco. Certinho, porque aqui o paciente ele tem menos de 35, mais obesidade ou sobrepeso, mais fator de risco. A recomendação oficial é fazer esse rastreamento. Próxima questão. Indivíduos com glicemia em jejum de 100 e 125 mg por decilitro são classificados como portadores de pré-diabetes. Correto, porque glicemia em jejum de 100 a 125 é pré-diabetes, maior ou igual a 126 já se enquadra como DM, e o ideal é sempre menor que 100. Os valores de normalidade para glicemia em jejum, conforme nossa tabela que a gente viu. Próxima questão, também está certo. Próxima questão. O diabetes tipo 1 imunomediado é caracterizado pela presença de autoanticorpos e destruição progressiva das células beta-pancreáticas. Correto.
A gente viu que o diabetes mellitus, ele tem uma classificação, deixa eu voltar aqui para você conseguir ver, a classificação do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 ele pode se classificar tanto de forma imunomediada quanto de forma idiopática. Essa é a subclassificação do diabetes tipo 1. É o que a questão quer saber se você sabe sobre diabetes tipo 1 imunomediado. E tem como característica esses autoanticorpos de destruição das células beta-pancreáticas. É o próprio sistema imunológico indo contra as células que seriam normais em outra pessoa. Próxima questão fala o seguinte, novamente classificando como certo e errado. A classificação do diabetes inclui, além do diabetes 1 e diabetes mellitus tipo 2, a diabetes gestacional e suas formas secundárias. Correto, nós vimos que o diabetes tipo 1 e tipo 2 são os que a gente mais estuda, mais ouve falar, além do diabetes gestacional, mas a gente tem outras classificações, subclassificações, sendo que diabetes mellitus tipo 1 mais o tipo 2 corresponde a mais de 98% aí dos casos de diabetes. Próxima questão. O rastreamento para diabetes deve ser realizado apenas em indivíduos com sintomas clássicos de hiperglicemia? O que você marcaria nessa questão? A questão está errada. A gente viu que mesmo quando o paciente ele não tem sintomas, aqueles sintomas clássicos, né, sugestivos de hiperglicemia, são os 4 P's, ou sintomas não são tão comuns, esse paciente, se ele tiver enquadrado dentro dos critérios que a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza, a gente precisa fazer, sim, o rastreamento, independente de sintomas. Próxima questão. Um indivíduo com hemoglobina glicada de 6,2 já deve ser classificado como portador de diabetes mellitus? Errado. O que a nossa tabela disse para a gente? É só observar aqui a tabela. O paciente que ele é classificado como diabetes mellitus, a hemoglobina glicada dele precisa estar maior ou igual a 6,5. Dentro da pré-diabetes, entre 5,7 a 6,4. E na normalidade, menor que 5,7. Tá? Então, 6,2 não pode ser classificado ainda como diabetes mellitus. Paciente com teste oral de intolerância à glicose de 160 mg por decilitro em 2 horas deve ser considerado como diabético? Errado, gente, porque está fora dos parâmetros, né, de classificação quanto diabético. E a próxima questão, a ausência de anticorpos exclui completamente a possibilidade de diabetes tipo 1? Errado, porque a gente viu que o diabetes tipo 1, ele tem tanto a subdivisão, né, que é tanto imunomediado quanto idiopático. Eu coloquei um comentário no slide para você fixar essas 4 alternativas aqui, essas 4 questões que estão erradas, a explicação para você depois memorizar. Rastreamento de diabetes é importante, porque isso cai muito em questões de provas em geral na área da saúde, questões de rastreamento. Memorizar glicemia em jejum, os valores normais, pré-diabetes e diabético, e a hemoglobina glicada, mesma coisa, o que é normal, o que é pré-diabético, pré e o que é diabético. A explicação para essa questão, assintomáticos, maior de 35 anos, ou IMC maior ou igual a 25 mais fator de risco, precisa de rastreamento, ok? Nessa questão que diz 6,2% já é portador de diabetes, errado, hemoglobina 6,2 indica pré-diabetes. Teste oral de tolerância à glicose, o pré-diabetes, ele só vai ser correspondido quando está entre 140 a 199, e a questão que fala de ausência de anticorpos exclui completamente a possibilidade de DM1, errado, porque os anticorpos negativos, eles não excluem diabetes tipo 1, porque existe outro tipo de diabetes tipo 1, que é o diabetes mellitus tipo 1 idiopático. Tá? Se você quer acompanhar diariamente mais conteúdos nesse sentido de clínica, de farmacologia,
de farmacologia na prática, associado a uma fisiologia, uma fisiopatologia, me acompanhe. Esse é o meu Instagram, @prof. Vinícius Magalhães. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que está estudando para algum objetivo específico ou quer fazer uma revisão desse conteúdo.